Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste quinto domingo do tempo comum. Nós ouvimos nos dois últimos domingos o início da vida pública de Jesus, quando ele foi na sinagoga de Nazaré e começou a pregar o Evangelho. Jesus, até esse ponto, aqui na narrativa do evangelista São Lucas, está sozinho. O Evangelho desse domingo nos propõe a chamada dos seus primeiros discípulos, e não somente os discípulos, aqui o mais importante dos seus discípulos, Pedro, o primeiro Papa, será chamado. Então, São Lucas aqui descreve com bastante detalhes este chamamento, esta vocação de São Pedro. Ao ler esse evangelho, então, nós podemos, de alguma forma, olhar para a nossa própria vocação, para a nossa vida, como é que deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Vamos, então, ver um pouco qual é o esquema do evangelho e fazer a nossa meditação. Primeiro, eu gostaria de, resumir um pouco para vocês, já que você está aí ouvindo esse programa, pode ser que você não tenha o Evangelho em suas mãos. Trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Jesus está à margem do lago de Genezaré, a multidão ao seu redor está lá apertando. Ele então vê duas barcas e se senta na barca de São Pedro e usa aquela barca como uma espécie de púlpito, de onde ele prega para as multidões. Terminada a sua pregação, Jesus então diz para Simão: avança para águas mais profundas. Simão Pedro objeta, dizendo assim: olha, trabalhamos a noite inteira, Mas ele faz um ato de fé em Jesus. Isso é que é interessante. Ele poderia dizer assim: Jesus, eu sou pescador, eu entendo desse negócio, nós trabalhamos a noite inteira, que é o momento mais propício para a pesca, não me faça trabalhar duas vezes. Mas ele não faz isso. Ele faz um ato de fé e diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Então, eles vão e lançam as redes e acontece a pesca milagrosa. Diante desse prodígio, Simão Pedro se atira aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E todos ficam muito espantados. Jesus então se volta para Pedro e diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, é mais ou menos esse o resumo do Evangelho. Vejam, se você for no Evangelho de São Marcos, o chamado de Pedro parece que foi uma coisa assim repentina. Jesus estava passando na beira do lago, eles estavam lá lavando suas redes, vem, segue-me, pronto, largaram tudo e seguiram. Mas esses relatos resumidos aqui estão apresentados de forma mais ampla por São Lucas. É compreensível, por exemplo, que São Mateus fale com menos detalhes da vocação de São Pedro, já que o Evangelho de Marcos, de Mateus, são evangelhos que estão muito ligados aos acontecimentos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do próprio Pedro, é Pedro narrando aquilo. Então, por modéstia, São Pedro não entra em detalhes da sua vocação. Já Lucas, que é um evangelista que não conheceu Jesus pessoalmente, ele ouviu esses relatos e certamente guardou no coração esses detalhes. O próprio evangelista São Lucas, nós ouvimos há 2 domingos atrás, ele diz que fez uma investigação dos acontecimentos a partir das testemunhas que viveram isso aí. Então aqui nós estamos diante de um relato detalhado e a gente pode olhar em profundidade. São essas cenas preciosas que o Evangelho nos dá, em que a gente pode conhecer um pouco a psicologia
dos discípulos, ver as atitudes de Jesus, conhecer um pouco íntimo do coração de nosso Senhor. Então, vamos lá. Jesus está pregando a palavra. É interessante, né, que Jesus pede emprestada a barca de Simão. E aqui a primeira coisa que Jesus faz para conseguir pescar Simão, sim, porque aqui trata-se de um relato de uma pesca milagrosa, mas o grande pescado, né, nesta pesca milagrosa é Simão Pedro. Jesus então joga a isca. E a isca que ele joga, em primeiro lugar, é pedir algo para Simão. Ele pediu a barca dele emprestada. E aqui é importante você olhar para a sua vida, quando Deus pede alguma coisa para você. Gente, o maior sinal de que Deus nos ama é quando Ele nos pede algo. Quando Jesus lá, né, na Samaria, no poço de Sicar, se aproxima da samaritana, ao meio-dia, na hora do calor, e ele olha para aquela mulher e diz assim: dá-me de beber. Ali começou a salvação. É lindo isso, gente. É maravilhoso. Quando Deus nos pede algo, a salvação está entrando na nossa casa. Então, o que é que Deus está pedindo para você? O que é que Deus está pedindo para sua família? Às vezes você está dizendo assim: mas padre, eu comecei a participar da igreja, estou indo lá, etc e tal, e as coisas começam a ficar difíceis, né? É que Deus está pedindo algo de você. Ele está pedindo algo, está pedindo dá-me de beber, está pedindo a barca emprestada. E então, São Pedro, que acha que está fazendo um favor para Jesus, na verdade, está sendo agraciado, porque ele pôde seguir bem de pertinho aquela pregação de Jesus, e Jesus então começou a falar no coração de Pedro. Começou a aquecer o coração dele. E é exatamente porque São Pedro pôde ouvir tão de perto a pregação de Jesus, que quando Jesus chega e diz: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar, Pedro se sentiu interpelado. Pedro se sentiu tocado por aquela palavra, embora fosse uma palavra irracional. Veja só, olha só o caminho, olha os passos, né, psicológicos que Jesus usa. Primeiro, ele pede uma coisa. Quando ele pede, a pessoa acha que está fazendo alguma coisa por Deus. Na verdade, é Deus que está fazendo por ela, porque Jesus começa a pregar e Pedro começa a aquecer o coração e começa a ter fé. A fé surge no coração de Pedro e ele então está pronto para dar um passo de confiança, de abandono nas mãos de Jesus. Olha, Jesus, a minha racionalidade humana me diz que a esta hora do dia nós vamos ter dificuldade de pescar. Porque se no momento propício em que nós, pescadores experimentados, tentamos pescar, que é de noite, com o lago em silêncio, sem esse tumulto de gente, essa multidão na margem, fazendo barulho, se no momento mais propício nós tentamos pescar e não conseguimos, então é bem pouco provável. Mas tudo bem, Deus é o Deus dos improváveis. Ele está me pedindo essa confiança. Então, em atenção à tua palavra, eis aí, né? Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E então acontece o milagre inesperado, não é? O sinal. Aqui uma das coisas importantes que a gente vê nos evangelhos. De uma forma geral, né, a regra geral é que Jesus faz milagres para pessoas que já têm fé. Se você for pensar bem, é uma coisa um pouco contrária ao nosso senso comum.
Se nós fôssemos Jesus, talvez nós faríamos o contrário, nós faríamos assim, ó, o fulano não tem fé, ele é um ateu, deixa eu fazer um milagre aqui, pá, faz um milagre, o ateu se converte. Mas Jesus não faz isso. Jesus, diante de Herodes que pedia um milagrinho, Jesus ficou calado e não disse nada e não fez milagre nenhum. Mas diante daqueles que criam, daqueles que creem, ele faz milagres. Quantas e quantas vezes Jesus responde diante do milagre dizendo: vai, tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, este milagre aqui, ele é resposta da fé de Pedro, uma fé que já tinha surgido. Então, vejam, aqui é uma das coisas importantes para a sua vida espiritual. Muita gente quer se converter, entrar na igreja, seguir a Deus, mas antes de dar o passo, as pessoas querem sinais. Não dá, não funciona, não é assim. Veja, a igreja é como uma casa. É muito difícil você conhecer uma casa olhando pela janela desde fora. Quando você está fora da casa e está olhando para a janela lá dentro, o que é que você vê? Você tem um horizonte muito limitado. Você só consegue realmente conhecer a casa quando você entra. E você então passa pelos cômodos desta casa. Você vai visitando cada parte da casa e vendo os detalhes. Você precisa entrar. Veja, é uma coisa que pode parecer um pouco espantosa para as pessoas, né? Mas para você ver que a Igreja Católica é a verdadeira igreja, você precisa sair da timidez, desse medo que você tem e dar o passo e confiar. Você precisa entrar. Padre, mas não tem sentido nenhum. Claro que tem. Como é que você faz quando você aprender a nadar? Se você vai aprender a nadar e você está na beira da piscina fazendo movimentos, mas não entra na água, você não vai aprender a nadar nunca. Você só aprende a nadar entrando na água. A mesma coisa nós podemos dizer com relação à igreja, à fé em Jesus. Você precisa dar o salto. Um salto que pode parecer, num primeiro momento, bastante irracional. Mas uma vez que você entra, que você dá o pulo, você então começa a enxergar desde dentro. E aquilo faz todo sentido, né? As coisas começam realmente a brilhar no seu interior. Então, se você ainda é um católico um pouco acanhado, assim, com medo de dar o passo, de crer no que a igreja crê, eu convido você a dar o passo mesmo. Eu convido você a avançar para águas mais profundas, como Jesus está fazendo no Evangelho. Vai lá. Entra na igreja de verdade. Mas na igreja de 2000 anos, na igreja dos santos, né? Não fique assim, pensando na igreja católica a partir dos jornais, né? Qual é a notícia que você tem da Igreja Católica de jornalistas? Olha, deixa eu dizer para vocês, uma das coisas mais decepcionantes que tem na face da Terra é essa história de jornalista. Todos os anos, a Igreja celebra a Semana Santa, né? Aí, claro, Semana Santa, um grande feriado, digamos assim, um grande evento social. Então, as televisões, as rádios sempre indicam jornalistas para fazer a cobertura da Semana Santa. E eu já várias vezes atendi jornalistas dando indicações. Gente, é impressionante como as redações escalam jornalistas que não entendem absolutamente nada de religião, não entendem patavinas. Você tem que explicar para eles o beabá mais básico e fundamental. Você tem que ensinar para eles quem é Jesus Cristo, que eles não fazem ideia de quem seja Jesus Cristo. Como é que você vai cobrir a Semana Santa se você não sabe nem quem é Jesus? Né?
Então a mesma coisa quando eles vão falar de igreja católica. O que é uma igreja católica para esses jornalistas? Eles só vão cobrir, só vão falar de coisas, de escândalos, né? De pedofilia, de corrupção, de uma abordagem absolutamente estranha à igreja. É como se você pegasse um jornalista e pedisse para ele falar sobre sua mãe. Ele ia abordar a sua mãe a partir de uma pseudo-verdade externa que ia deixar você desconcertado. Por quê? Você ia dizer, esse cara não conhece minha mãe, não sabe quem é minha mãe. Eu que vivo com ela, sei quem ela é. Então, não caia nessa tentação de achar que o que os meios de comunicação transmitem a respeito da Igreja Católica, a Igreja Católica é verdadeira. Esse pessoal não somente está olhando de fora, mas está olhando de forma distorcida. Por quê? Porque foram treinados nas faculdades de jornalismo a olhar a Igreja Católica como uma grande adversária, né? A causa de todos os males do mundo atual. O que é uma distorção bem absurda. Então, vamos lá. Entre na igreja. Avance para águas mais profundas. Confie. Veja que os santos confiaram em Jesus e deu certo. Leia a vida dos santos. Leia a vida dos santos que mais lhe chamam a atenção. A vida do Padre Pio, a vida de Santa Teresinha, né? A vida mesmo de São Pedro, que nós estamos aqui narrando nesse Evangelho. Vá conhecer a vida dos santos e você verá que foram pessoas extraordinárias, pessoas de uma grande felicidade interior, apesar dos sofrimentos, de uma grande virtude, de um grande coração. E que é comum na vida de todos esses santos, que eles amavam Jesus, que eles eram parte da sua Santa Igreja Católica. Então, é isso que nós precisamos fazer. Uma vez que você entra na igreja, a coisa se ilumina. Aí vem o milagre. Aí, eu estou dizendo aqui milagre, não é que vai acontecer com a sua vida necessariamente uma pesca milagrosa, mas vem o milagre de uma fé mais profunda, de crer verdadeiramente, porque você, quando entra na igreja e você entra para conhecer a Deus, a primeira coisa, o primeiro passo que acontece é exatamente aquilo que acontece com São Pedro aqui quando ele cai aos pés de Jesus. É que você tem uma visão de você mesmo que você não tinha antes. São Pedro cai aos pés de Jesus dizendo, Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. Muita gente não tem coragem de dar o passo da conversão, exatamente porque sabe que será doloroso. Por quê? Porque não é possível você se converter sem você olhar para você, sem você olhar para a sua miséria. Isso é doloroso. Sem você olhar para o seu egoísmo, o quanto você é egoísta, o quanto você só pensa em você, o quanto você é materialista. Todas essas realidades precisam mudar dentro de nós. E aí, você está disposto? E aí, vamos lá? Vamos dar o passo? Porque é verdade, dói inicialmente você olhar para você, mas quando você tem o passo da fé, a grande novidade é que não é só você olhando para você, não é você somente olhando para o seu egoísmo, para o seu pecado, para a sua miséria, para suas feridas, mas é também Jesus olhando para você. Jesus olhando para você e você vai então fazer a experiência para o seu espanto, né? Que Jesus não vai rejeitar você. Pelo contrário, veja, diante de Pedro que diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, o que é que Jesus faz? Pede para São Pedro ficar mais perto dele. São Pedro, Tiago e João serão, dali para frente, os íntimos de Jesus. Sim, o pecador Pedro.
Vão ser os íntimos de Jesus. E ele, então, diz que eles devem ser pescadores de homens. Eles já eram pescadores de profissão, eles sabiam o que era isso. Mas o que é que faz um pescador? Um pescador, ele tira o peixe do seu habitat natural, que é a água, e assim também os apóstolos são chamados por Jesus para tirar os homens da sua água, que é este mundo, ou seja, essa mentalidade mundana, a forma como a nossa sociedade vive, e aí nós nos tornamos diferentes. Essa é outra consequência da conversão. A conversão, ela exige de nós que, apaixonados por Jesus, nós enxerguemos o que é que realmente vale a pena. Então, de repente, esse mundo começa a perder o valor, porque a gente vê a grandeza de Jesus. Uma vez que você conhece o verdadeiro tesouro, aquilo que era bijuteria, ouro falso, aquilo lá perde absolutamente a importância. Eu me lembro que uma vez, eu comprei uma capa dessas que se usa em procissão. Comprei uma coisa bem, assim, digna, porém baratinha, E teve um outro padre que comprou uma super capa, toda dourada, etc e tal, uma coisa vinda da Europa, importou da Europa, etc, etc. Aí eu fui e tinha um amigo que tinha visto a minha capa, e quando ele encontrou a capa desse outro padre, que era toda preciosa, etc. Nossa, padre, olha, diante dessa capa aqui, a sua capa se tornou um trapo, um farrapo, é um nada, isso aí é um pano de chão. Eu estava todo contentinho com a minha capa pluvial e virou um pano de chão diante da preciosidade do outro. Só para dizer um exemplo, que é isso mesmo. Quando a gente conhece Jesus, o verdadeiro tesouro, esse mundo aqui vira um pano de chão. Vira um nada, vira uma bobagem. E então, vai acontecer realmente de você se sentir, nesse mundo, um peixe fora d'água. Esse mundo aqui, uma vez que você se converte, vai ter isso. Então você vai ter que procurar outros cristãos, com os quais você vai amar as mesmas coisas e rejeitar os mesmos pecados, para então ser comunidade de fé, igreja, fazer parte dessa santa igreja de Deus, da qual Pedro é a pedra e Jesus Cristo a cabeça invisível que nos governa. O corpo místico. Pois bem, esse é um pouco o itinerário desse evangelho, Sabendo que para a gente fazer parte da igreja nós precisamos entrar nesta fé que é transmitida ao longo dos séculos. A segunda leitura desse domingo nos lembra isso. Trata-se do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo fala, pela primeira vez na história, alguém escreveu o relato da ressurreição de Jesus. Então, ele apresenta isso, ele escreveu isso lá pelo ano 54, e apresenta isso como sendo uma tradição. Ou seja, aquilo que ele recebeu, eu vos transmiti, em primeiro lugar, foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. Você quer ter fé? Você não vai inventar a igreja, você vai fazer como São Paulo. Você tem que crer naquilo que você recebe da igreja ao longo dos séculos. E o que nós recebemos da igreja ao longo dos séculos é a grandeza de Jesus, como na primeira leitura do profeta Isaías, que diante da majestade de Deus se sente um homem de lábios impuros, como São Pedro, que diante de Jesus diz: afasta-te de mim, que sou pecador. Então, que Deus abençoe você e coragem, dê o passo na fé, avance para águas mais profundas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.